Passamos também a palavra ao professor Dr. Eduardo Vera Cruz Pinto, catedrático de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que aqui se apresenta com a sua esposa e aguardamos, então, a sua palestra. O senhor está com a palavra, doutor. Muito obrigado. Oi. Bom, em primeiro lugar, um agradecimento ao conselheiro Ediberto pelo convite, um cumprimento aos companheiros de mesa. Dizer-vos que isto é um ato de coragem dos organizadores, né? Tirar um professor universitário do seu ambiente e trazê-lo para o Tribunal de Contas. Eu espero distância do Tribunal de Contas, porque já fui diretor da Faculdade de Direito e sujeito a fiscalizações do dito tribunal. Bom, atendendo aqui a um ato de coragem, eu aprendi aqui no Brasil que as palestras devem ser curtas e boas, mas se forem curtas nem precisam de ser boas, e por isso eu vou tentar fazer uma dessas palestras, curtas, até para evitar ali a ditadura do placar que é mostrado sobre os minutos. Fazer o que posso em ambiente de grande problemática que o Brasil atravessa, sem conhecer e por isso sem me poder meter nessas problemáticas, refugio-me no lado do direito. Eu uma vez ouvi numa banca uma história que alguém estava a fazer um exame muito recomendado no tempo da ditadura militar, muito recomendado, filho de um general, mas não sabia nada. E o professor, coitado, era o Pedro Calmon, e tentava que o aluno respondesse a qualquer coisa. E perguntou-lhe, olha, a última pergunta, para ver se você consegue passar o exame, sabe o que fez Bento Gonçalves na Revolução Farroupilha? E o homem respondeu, professor, Bento Gonçalves fez o que pôde. Bom, eu vou fazer aqui o que posso para ver se consigo passar aqui no exame de Vossas Excelências. Primeira coisa, dizer coisas inconvenientes, contra a corrente. E a primeira coisa aborrecida de vos dizer é que o direito não vai a votos. Nós chamamos direito à lei, e bem, é uma coisa antiga, vem da Revolução Francesa, vem da Revolução Americana, mas quem vem de um continente antigo, onde o direito precedeu a lei, nos velhos romanos, não é? O direito precedeu a lei. O direito era para fazer justiça e a lei era para o governo da cidade. Portanto, temos duas coisas distintas. O governo da cidade através da lei e o direito para resolver problemas das pessoas. Com o tempo, isto foi mudando. E, numa determinada altura da história, os políticos quiseram assumir o direito como limitação do seu poder. Isso é uma coisa ótima para o direito. Mas eu diria impossível. Também Justiniano, o imperador do Império Romano do Oriente, perguntava ao bispo, eu sou tão cristão, que eu quero seguir a Bíblia na minha ação política. E o bispo disse, tenha juízo, não faça isso. Cristo foi Deus, esse pode fazer tudo. Você é um homem pecador, limitado. Mantenha a Bíblia como referência, mas saiba que muitas vezes para governar vai ter que violar as coisas da Bíblia. É o possível e o desejável. Então, é preciso dizer que o direito procura influenciar a lei através da Constituição. Ainda no outro dia tenho uma filha que estuda Direito e que não gosta de falar sozinha, porque o Direito é uma coisa descritiva, então é preciso falar alto. Quem estuda Direito, fala alto, para dizer ao professor depois as palavras que aprendeu no seu quarto, quando está sozinho a estudar. Mas esta minha filha não gosta muito de falar sozinha e disse a uma irmãzinha pequenina, talvez subornando com doces ou com coisa do género, ficas aí sentada e ouves o que eu digo. E ela ouve as palestras da irmã no seu quarto. Outro dia eu disse à minha filha, olha, eu vou reduzir a tua mensalidade, porque essa classificação que tu estás a trazer para casa são péssimas. E a pequenita disse, pai, isso é inconstitucional. Bom, o que é que isto significa?
que nós ligamos a ideia de Constituição à ideia de justiça. Toda a pessoa que não tem cultura, que não tem estudos, mas que é prejudicada na sua vida como trabalhador, como mulher, como uma pessoa mais fraca, mais frágil, a primeira coisa que diz, isso é inconstitucional, é impossível, não podem fazer isso. Estão a violar um limite ético qualquer para aí, então a gente diz, é inconstitucional. Bom, pegando assim nestas palavras, deixando o direito às vezes fora de histórias menos edificantes, como as que estamos a viver, e deixando a Constituição e as leis como uma possibilidade de direito, uma vontade do poder político dizer, eu quero obedecer a regras de justiça, de equidade, de equilíbrio, portanto, escrevam-me isso. E todos os assessores que já foram de ministros do governo sabem que às vezes vamos cheios de ideias. Eu também, quando acabei o meu curso, tinha 22 anos, fui para assessor de um governo. E o primeiro-ministro dizia, Vera Cruz, chega aqui e tal, redija-me a lei seguinte. Eu gostava de fazer isto e isto. Eu dizia, mas parece que não pode. Então, mas eu fui eleito e não posso. Que brincadeira é essa? Então, eu tenho um mandato popular e não posso fazer uma lei. Há aqui alguns limites, a Constituição, as leis de valor reforçado. E ele dizia, vocês juristas só me arranjam problemas, só problemas. Eu quero governar e vocês não deixam. Isto significa que o direito, para quem manda, representa sempre um problema seríssimo. Porque nós somos os antipáticos que dizemos, isso não pode. Ora, o que é que está a acontecer para ver se cumpre a promessa, não como um bom político, mas como um professor de falar pouco? A primeira ideia é esta. O Estado surgiu e o Estado organizou-se e tem que haver partidos políticos que governam de acordo com ideologias. Falou-se no crepúsculo das ideologias. Não há nada crepúsculo das ideologias. Isso é conversa de quem quer governar o Estado a Lagardère, quer chegar lá e tal. Fala de pragmatismo. Pragmatismo não existe. Nós na Europa sabemos agora que o pragmatismo levou-nos ao populismo, que é a forma pior de exercício das democracias. As democracias são representativas para que as pessoas que votam saibam que votando em determinados partidos políticos escolhem mais Estado, menos Estado, determinadas opções económicas, ou são sociais-democratas, ou são democratas cristãos, ou são comunistas, e vão-nos dizendo, na forma como apresentam o programa eleitoral, olha, eu vou governar desta maneira. Portanto, a ideologia é a bússola que varia entre o norte geográfico e o norte magnético, e permite saber aquele governo que direção segue. O que é que está a acontecer? Os partidos políticos andam soltos, tornaram-se organizações esquisitas, para dizer pouco, e eu não queria ser preso. De maneira que dava jeito para escrever uns livros às vezes, mas não é bom para a família. Então, o que é que nós podemos fazer? Dizer, reformem o sistema político. Aproximem o eleito do eleitor e, ao mesmo tempo, responsabilizem o eleito pela sua promessa eleitoral. Nós, em Portugal, tivemos esse problema, vinha a comentar há pouco, quando vinha do hotel para cá, tivemos um problema. O primeiro-ministro disse, quando era candidato, não aumento impostos. Parece aquela expressão do read my lips, não é? Eu não aumento impostos, eu prometo aos portugueses que não aumento impostos. A primeira coisa que fez foi aumentar os impostos. E de que maneira? E toda a gente foi ao Tribunal Constitucional pedir, mande esse homem para a rua, porque nós em direito temos o tirano de exercício e o tirano em título. O tirano em título é o que faz o golpe de Estado, não é verdade? Que retira do poder o que está legitimado e põe outro. Mas há uma ilegitimidade do poder que é o do exercício. Ele exerce o poder contra as leis ou contra aquilo que prometeu. Então qual é a base jurídica da promessa eleitoral? Então nós juristas não sabemos que a base do direito é a fides, isto é a confiança. Como é que há direito sem confiança? Pode haver um polícia atrás de cada cidadão, pode haver um juiz atrás de cada bandido, pode lá haver uma coisa destas. Nós temos que confiar. Se eu estiver sempre a pensar, mas os meus filhos o que estão a fazer? Não, vou para a escola, pai. Não, não vai. Vai vigiar o garoto se vai para a escola. E minha mulher onde estará? Meu Deus, onde é que ela está? Se eu não tenho confiança, a minha vida é um inferno. Portanto, eu tenho que voltar à base do direito. Viver de forma honesta. Nós temos que dizer outra vez, o que é o Estado? É isto. Quem paga o Estado? Depende da ideologia. Uns pagam mais, outros pagam menos. Nós em Portugal temos um sistema. Quem ganha muito, paga a maior porcentagem de impostos. Ganha 40, paga 10. O outro ganha 10, paga 4. Outro não ganha nada, não paga nada, outro precisa, a gente dá-lhe.
É o critério de um Estado que é uma pessoa de bem. Portanto, quem paga o Estado? Normalmente os impostos dos cidadãos. E por isso é que é importante pagar impostos. É importante pagar impostos, não é para pagar dívida, não é para pagar corrupção, não é para pagar bandidagem no Estado, é para pagar serviços públicos. Uma sociedade que não tenha escola pública, que não tenha hospitais públicos, que não dê igualdade de oportunidade a todos, que não limite os méritos pelo poder económico dos pais, que consiga promover a igualdade através destas regras, nós temos uma sociedade equilibrada, não há uma grande diferença entre ricos e pobres. Nós conseguimos viver, quem é que vive bem com miséria ao seu lado? Quem é que pode entrar num carro de luxo quando o outro anda quilómetros a pé para ir para o serviço ou para a escola? Ninguém vive bem numa sociedade assim. Temos que chegar a esta conclusão. O honesto ao viver é um compromisso e ao mesmo tempo um empenho de todos nós. Falamos de cidadania a toda hora, mas exerçam a cidadania. Nós tínhamos uma barragem em Portugal, um dique, barragem também se diz aqui, né? Que nunca mais era construído. Todos os governos diziam, vamos construir a barragem, e todo político que ia lá, inaugurava, punha a primeira pedra e tal, e fazia uma propaganda, vinham os jornais, as televisões. Um dia, o povo daquela zona cansou-se de ver político a chegar de carro e tal, abre porta, vem a barragem. Então, puseram no muro assim, construam-me, porra. Que é uma coisa do povo a dizer, que é isso? Já não, tanta vez que vieram aqui dizer que construíam e nunca mais exercem isto. Portanto, ao jurista, cabe dizer, vamos viver de forma honesta. Se vamos pagar impostos, digam-me onde é que gastaram o dinheiro. Em Portugal havia um partido que era mais à direita e dizia, não, nós vamos descontar salário aos trabalhadores, vamos cortar salários aos trabalhadores, vamos tirar direitos sociais para pagar a dívida. Agora vem um partido que é da esquerda e diz, vamos tirar aos lucros das empresas, vamos tirar as contas bancárias. São opções políticas, cabe ao eleitor decidir o que é que querem que o governo faça. Mas se o governo promete, o governo faz. E nós temos que dar efetividade jurídica por causa da FIDES e da confiança àquilo que o governo promete quando é para ser eleito e depois chega lá e faz o contrário. Portanto, o Tribunal de Contas, indo para o fim, tem muito o que fazer aqui. Nós falamos, por exemplo, da aplicação direta da Constituição aos cidadãos. Até aqui no Brasil até há juízes que aplicam diretamente a Constituição, marcando operações médicas, etc. e tal. Ora, nós em Portugal não temos isso, mas não vou entrar nesse tema, que é um tema outro daquele que me desvia agora. Quando a Constituição diz uma coisa, o primeiro destinatário do comando constitucional é o governo. O governo. E, portanto, se a Constituição diz que deve haver políticas públicas neste sentido ou no outro, cabe ao governo escolher quais são essas políticas públicas. Não cabe ao judiciário, porque senão podemos estar a violar a separação de poderes. Mas se a Constituição for uma norma de aplicação direta pelos tribunais, então também a Constituição é uma norma de aplicação direta para os governos. E os juízes aí têm que estar atentos. Se aplicam ao cidadão, se aplicam ao hospital, têm que aplicar por maioria de razão a quem exerce o poder a partir do Executivo. Quando eu digo que o Tribunal de Contas hoje, os tribunais de contas estiveram agora em Portugal há pouco tempo, os brasileiros, segunda, terça e quarta desta semana, estivemos lá com os juízes do Tribunal Constitucional. Sexta-feira passada esteve o juiz Sérgio Moro, que apanhou uma pancadaria também lá na Faculdade de Direito, um pouco no sentido de que os professores de Direito estão contra estas coisas novas, mas também os professores de Direito não têm os problemas dos juízes, cada um com os seus problemas, não é? O Sérgio Moro respondeu bem, dizendo, ainda bem que vocês são professores e eu juiz, porque assim vocês podem falar de princípios, mas eu tenho que lidar com uma realidade diversa. A ideia que nós temos sobre a forma como os tribunais de contas podem atuar aqui é muito mais pedagógica que repressiva. É muito mais a ideia de que o Tribunal de Contas, ao atuar no plano daquilo que lhe cabe, o Tribunal de Contas pode, com alguma pedagogia, fazer, estava com medo dos minutos, com alguma pedagogia fazer qualquer coisa para que melhore em termos de legislação. Por exemplo, zonas offshore. Zonas offshore onde se pode depositar rios de dinheiro para fugir aos impostos. É legal, deveria ser, é jurídico. Segredo profissional para esconder determinado tipo de coisas, é legal, temos que discutir. Agora, há uma coisa que fica, 300, 400 anos de evolução jurídica, sofremos imenso para conseguir que o ónus da prova seja de quem acusa e não de quem é acusado.
Sofremos imenso para não pendurar pessoas em árvores, porque a multidão excitada queria que fosse assim. Pendurar à maneira do faroeste. Foi ele. Ups, afinal não foi. Demoramos imenso para não interrogar presos algemados, porque dizemos que é uma forma de condicionar a liberdade do depoimento. E agora ouvimos depoimentos de pessoas que estão ameaçadas de prisão e por isso dizem qualquer coisa. Isto é como a tortura. Quem está submetido à tortura diz qualquer coisa. O que é que diga que eu fiz? Matei a minha mãe, mas tire-me daqui essa tortura que eu já não aguento a dor. Portanto, temos que olhar outra vez para trás e verificar até que ponto nós, para lidar com um problema circunstancial, estamos a prejudicar princípios que são princípios de direito muito fortes. Tivemos uma senhora que era Ministra das Finanças que nos disse: suspendam a democracia 6 meses e eu acabo com a dívida pública, porque ponho aqui tudo a trabalhar na base do chicote. Bom, a senhora nunca mais fez nada na vida política. O Giorgio Agamben tem-nos dito que nós vivemos constantemente em estado de exceção. Estamos constantemente a dizer que ainda estamos no direito, mas estamos constantemente em estado de exceção. Portanto, a proposta é para não cairmos na asneira, para tratar de um mal que é um mal, que está a prejudicar as democracias, a corrupção e isso. Este mal que está presente nas sociedades e todos nós temos que olhar para isto com uma grande preocupação. Se para combatermos este mal vamos começar a... É preciso determinado tipo de coisas que estão além do direito e muitas vezes fora das leis, então é melhor declararmos um estado de exceção. A França fez isto. A França disse: eu não tenho condições, em exercício pleno da Constituição francesa, eu não tenho condições de combater o terrorismo. Declarou o estado de exceção, está a combater o terrorismo com prisões, sem tempo limitado, com prisões sem juiz, etc. Estão a tentar combater o mal, mas disseram ao povo: estamos em estado de exceção. Por exemplo, os Estados Unidos tiveram outra opção. Matam barbudos. O Obama diz que matou 3.000, nenhum foi julgado, não é? Nenhum foi julgado. Portanto, foram executados por decisão de um presidente sem verem um juiz. 3.000 barbudos lá no Médio Oriente. O senhor Snowden queixou-se que estão a devassar a vida dos cidadãos norte-americanos, em plena normalidade democrática, em plena vigência da Constituição, e isso é que pode preocupar muito os juristas e as comunidades. Não podemos combater estes males dizendo que os fins justificam os meios. O Maquiavel, depois de escrever as décadas de Tito Livio, escreveu O Príncipe. E no Príncipe disse isto: o político que quer é perpetuar-se no poder. O discurso é uma coisa, o que ele quer de facto é outra. E, portanto, se os fins justificarem os meios, então vamos deixar o direito outra vez de lado. E o direito que já foi vítima da religião, o direito já foi vítima da economia, o direito já foi vítima de tanta coisa e agora é vítima da política, porque se o direito se reduzir àquilo que o político quer através da lei, então estamos feridos porque estamos na mão de quem rouba o cofre, não é verdade? Ora, pôr o cordeiro, o lobo a tomar conta das ovelhas é sempre a pior opção que nós podemos ter. Portanto, para acabar, solução, transparência. Transparência. Desse segredo para proteger direitos, liberdades e garantias. Mas segredo para quê? Para que tanto segredo? Transparência. Toda a administração pública, tirando estes casos muito concretos de defesa de direitos, tem que ser transparente. Não é preciso que o Tribunal de Contas peça ao juiz Moro. Não, ele tem o dever de tornar transparente tudo. Está aqui à frente de toda a gente. Escrutinem tudo. Porque se a transparência for a regra, nós temos muito mais dificuldade em violar regras ou princípios de direito para conseguir obter ganhos no combate à corrupção. Um pedagogo brasileiro disse uma vez: eduquem as crianças para não punir os adultos. Eu podia terminar dizendo: eduquem os cidadãos para termos bons políticos. Muito obrigado, até à próxima. Vou conceder, então, a palavra, inicialmente, por 30 minutos, ao professor Dr. Juan Fernando Duran Alba, para a sua exposição. Obrigado. Comenzaré transmitiendo públicamente a mi gratitud pelo convite para estar entre ustedes en este magno acontecimiento, en este 4º Congreso de Derecho Financiero. Agradezco, en primer lugar, a los organizadores, señor presidente, excelentísimo señor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Ceará, señores conselleiros,
comisión organizadora, señores asistentes. En primer lugar, debo solicitar a súa indulgenza porque o meu voo fase 3 horas que posó en esta bella cidade. En estos momentos, tras 19 horas de viaje, yo no sé todavía si estoy en el cielo o en la terra. En general, os profesores ficamos nas nubes, como es universalmente conocido, non hai problema. Na pasada edición do Congreso Internacional de Dereito Financeiro, a temática da miña palestra foi unha temática máis general. Fixe un intento de articulación do control externo atendiendo os elementos horizontais e verticais da relación entre os órganos de control externo e outros actores institucionales ou políticos. Neste disao, a temática é moito máis concreta, aparentemente. É o control dos partidos políticos por parte dos tribunales de contas. Aparentemente porque o modelo que eu traigo a miña palestra é o modelo español, europeo. O modelo brasileiro presenta diferenzas significativas e, por lo tanto, as miñas consideracións serán dentro de unha temática máis concreta generais. A cuestión previa se impose. Por que os partidos políticos que non integran estrictamente considerados o sector público posen ser objeto do control de o control de fiscalización por parte dos tribunales de contas. Primeira cuestión. A cuestión, o contexto. En España, en Europa en general, la financiación, os recursos dos partidos políticos son en un porcentaje elevado recursos públicos. Por ejemplo, en España, os recursos dos partidos políticos representativos han sido superiores a un 80% del total dos recursos dos partidos políticos. 80% de financiación pública. Es verdad que en esos momentos de crisis económica hay una tendencia a mermar os recursos públicos, mais aínda é unha financiación sustancialmente pública. Evidentemente, a unha financiación pública colige unha necesidade do control público da utilización que os partidos políticos facen desos recursos que, en última instancia, os ciudadanos entregan aos partidos políticos. Podemos preguntarnos si é posible facer un sistema europeo dos partidos políticos. Non son seguro, mais si existen unhas pautas comunes, unos elementos comunes que poden definir os partidos políticos no modelo europeo. O digo pensando, vos sé si esas pautas son as mismas que en el Brasil. Esas pautas están inspiradas en dos principios, que son la igualdad de oportunidades entre los partidos políticos como objetivo y la transparencia. La primera de las pautas en estos momentos en Europa sería la de limitar as expensas electorais dos partidos políticos. A segunda, restrición das aportaciones privadas. A tercera, financiación sustancialmente pública, máis alguna experiencia como las recientes reformas legislativas en Italia que van na dirección de suprimir la financiación pública dos partidos políticos. Pongo de manifiesto esas nuevas tendencias también. Y por último, un sistema de rendición de cuentas públicas y mecanismos de transparencia. La primera razón, por lo tanto, en orden a justificar la existencia de un control dos tribunales de contas es la existencia de esa financiación pública entregada a los partidos políticos. Mais no existe consenso
en todos los países acerca del sujeto de control, porque en algunos sistemas el controlador, el sujeto controlador dos partidos políticos é unha pretendida autoridade independiente, formada, según los países, por sujetos variados. Problemas das autoridades independientes no técnicas es precisamente a independencia, porque, por ejemplo, en Bélgica la autoridad independiente está formada por parlamentarios. Si una autoridad independiente, controladora dos partidos políticos, está formada por parlamentarios, por miembros do Parlamento, la cuestión es evidente. Estamos ante una autoridad técnicamente preparada para controlar a los partidos políticos desde el punto de vista financiero. Más de una duda surgiría en este aspecto. Bien, el contexto europeo es un contexto en el que, además de esa razón de oportunidad, fondos públicos llevan a control público, estamos en un ámbito, nos encontramos en Europa en un ámbito de integración supranacional de derechos humanos, el ámbito do Consello Europeo de Derechos Humanos. En el ámbito del Consejo Europeo de Derechos Humanos y de la Comisión de Venecia existen ya determinados instrumentos de homogeneización de ese control. A modo ilustrativo, ad exemplo, cito, traduzco del inglés, la recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa sobre unas reglas comunes frente a la corrupción en el origen de los partidos políticos y en las campañas electorales adoptado por el Comité de Ministros. O también el Código de Buenas Prácticas en el campo de los partidos políticos adoptado por la Comisión de Venecia. O las guías en la regulación de partidos políticos también por la Comisión de Venecia. Como vemos, una serie de reglas comunes que van en la vía de ofrecer pautas acerca de este control de los partidos políticos. Bien, visto que no hay consenso, pero que quizá el modelo mayoritario es el de la atribución do control a los órganos do control externo, vamos a descender ao sistema español. O sistema español atribuye ao Tribunal de Contas de Estado o control dos partidos políticos. Control técnico, porque existe un control político sustanciado en la Comisión Mixta Cámara de Representantes, Senado de Relaciones con el Tribunal de Contas, pero en estos momentos es un control meramente político que no interesa a los efectos de esta palestra. Bien, atribución a un órgano del Estado, a un órgano da nación. Como quizá ustedes sepan, España es un país territorialmente de conformación federal de facto, mais no de jure. Es decir, territorialmente es un Estado descentralizado, compuesto de entidades que reciben el nombre de comunidades autónomas, serían los estados brasileiros, pero no dotadas de constitución, sino de una ley institucional aprobada por la nación. En estos entes territoriales, en estas comunidades autónomas, no en todas, pero sí en la mayoría, existen igualmente órganos de control externo, con diversos nombres, consellos de contas, cámaras de contas. Existe una diferencia fundamental con el órgano estatal, con el órgano de la nación, con el órgano da nación, con o Tribunal de Contas do Estado español. La diferencia fundamental es que o Tribunal de Contas tiene básicamente dos funciones, la función de fiscalización técnico-administrativa y la función jurisdiccional, el endiosamiento das contas públicas. O endiosamiento das contas públicas, según a doctrina do Tribunal Constitucional Español, es una función jurisdiccional. Parte da doctrina administrativa discute esta naturaleza, pero o Tribunal Constitucional Español ha manifestado esa naturaleza y, por lo tanto, en el sistema español o único poder judicial reside no Estado y, por lo tanto, esa función da naturaleza jurisdiccional únicamente pode desempeñarla en o campo das contas públicas o Tribunal de Contas del Estado.
Os órganos autonómicos, os órganos territoriais, no tienen facultades de enjuiciamiento contable. Además, la propia Constitución española, únicamente en el año 1978, únicamente existía o Tribunal de Contas da Nación y, por lo tanto, menciona exclusivamente a órgano nacional, mas no a los órganos autonómicos que no eran creados. Por lo tanto, es cierto que, siguiendo nuevamente el Tribunal Constitucional, o Tribunal de Cuentas de Estado es supremo, mas no único, y, por tanto, as comunidades autónomas poden crear sus propios órganos de control externo. Mas esa situación no provoca o desplazamiento funcional do Tribunal de Contas del Estado, que, por imperativo da Constitución española, sigue fiscalizando as comunidades autónomas. Por lo tanto, o control financeiro dos partidos políticos é un control fundamentalmente do Tribunal de Contas de Estado, mas en certa medida compartido con os órganos autonómicos. Os órganos das comunidades autónomas poden controlar os partidos políticos no territorio das comunidades autónomas sobre aquellas aportações das comunidades autónomas sustancialmente durante el período electoral que reciban os partidos políticos. Tenemos, por lo tanto, territorialmente a un control compartido sustancialmente nacional, Tribunal de Contas de España, mas con intervención esporádica dos consellos de contas autonómicos. ¿Qué control sobre los partidos políticos? ¿Qué tipo de control? Ciertamente un control de legalidad. Artículo 9 de la Constitución, deber general de sometimiento de los poderes públicos a Constitución e de todos, a Constitución y al ordenamiento jurídico, y por lo tanto existe la facultad atribuida a los órganos de control, cada uno en su naturaleza, de someter a escrutinio que en el campo de las expensas públicas hay un sometimiento a las normas jurídicas que regulan el modo, el íter de la gestión presupuestaria. Es más discutible en el caso de los partidos políticos o control operativo, las auditorías operativas de eficacia, eficiencia y economía. Es verdad que los criterios de control operativo nacen de la propia Constitución. No son criterios de ética. El artículo 31 de la Constitución española afirma que a programación e execución do gasto público seguirá e estará o criterios de eficacia y de eficiencia. Podíamos implícitamente también o criterio de eficacia, eficiencia, economía e implícitamente eficacia. É un imperativo constitucional, pois, la existencia do control operativo. Mas habla de la Constitución española, programación e ejecución de presupuesto público. Y los partidos políticos no manejan presupuesto público, manejan aportaciones que reciben dos poderes públicos. E, por tanto, es discutible la existencia de ese control operativo. Eu creo que es sustancialmente un control de legalidade, de contrastar a lei e a execución presupuestaria. ¿Qué función de control? Hemos dicho territorialmente control compartido, hemos dicho un control de legalidad no operativo, el alcance del control. El alcance do control sobre los partidos políticos. Es un control de fiscalización, por lo tanto, un control técnico-administrativo de contraste, ley execución presupuestaria, manejo de fondos públicos, mas no de enjuiciamiento. Nuevamente tenemos un problema, porque de la lectura da ley reguladora do Tribunal de Cuentas vemos que la función de enjuiciamiento contable se dirige también a la fiscalización de o manejo, utilización de caudales públicos. Y nuevamente las aportaciones que reciben los partidos políticos no son rectamente entendidas caudales públicos,
que parece que estamos no campo dos gestores administrativos, dos funcionarios administrativos que sí están manejando esos caudales, esos ingresos públicos provenientes de ingresos fiscales, presupuestarios o de otra naturaleza. No obstante, aunque no exista enjuiciamiento, es discutible la existencia del enjuiciamiento contable, no quiere decir que el enjuiciamiento técnico-administrativo no esté soportado por un régimen sancionador. Las consecuencias de control administrativo poseen desembocar en la imposición de sanciones administrativas, pero no en cualquier caso de responsabilidad jurisdiccional. Los controles do Tribunal de Cuentas sobre los partidos políticos obedecen do punto de vista temporal, y aquí concluiría la categorización territorial, epistemológica, en cierta medida, do control, alcance, tipo de control, y hemos dicho momento del control, dos momentos de control dos partidos políticos, un control ordinario y un control electoral. O control ordinario es un control da contabilidade, puesto que los partidos políticos tienen el deber de remitir anualmente ao Tribunal de Cuentas una serie de informes acerca de la utilización de los criterios contables establecidos por la ley para que el Tribunal de Cuentas realice un informe, una auditoría de fiscalización sobre el seguimiento de esos criterios. El control electoral es un control ocasional, exclusivamente desarrollado por el Tribunal de Cuentas en los periodos electoral y que puede desembocar en la recomendación del Tribunal de Cuentas ao propio Estado da no entrega de subvenciones si no se han seguido los criterios contables y los criterios de gasto electoral, despesas electorales que contiene la propia ley electoral. Por lo tanto, en ese sentido, es un control con resultados importantes. Bien, ¿cuál es la consecuencia de este aparente sistema de control bien fechado, estructurado do Tribunal de Cuentas sobre os partidos políticos? O control do Tribunal de Cuentas es un control manifiestamente perfectible. Hasta este momento, hasta momentos actuales, una tendencia de cambio progresivo, es un control tardío, retrasado, que ha conducido incluso a la prescripción de las infracciones administrativas. Es importante. Es un control, además, con importante ausencia de medios técnicos, porque a las importantes funciones del Tribunal de Cuentas de fiscalización de todos los entes locales existentes en España, comunidades autónomas, todo el sector público, se une la de los partidos políticos y, además, en última instancia, y muy importante, es un control que puede estar mediatizado políticamente, porque os conselleiros do Tribunal de Contas del Estado son nombrados parlamentariamente. Son os grandes condicionantes do sistema de control. O título da miña palestra conectaba o control dos partidos políticos con el Estado de Dereito. Era o punto de partida, Estado de Dereito, someter a escrutinio, no tolerar, no consentir a existencia de zonas oscuras en el marco de la gestión pública. Mais o punto de llegada es o Estado democrático. Vivimos un momento, y en eso seguramente las semejanzas, los parecidos entre España y el Brasil son lamentablemente más cercanos que las diferencias. Vivimos un momento de deslegitimación, de desafección, deslegitimación, de los actores políticos por parte de los ciudadanos. Un sentimiento generalizado de corrupción por parte de los partidos políticos. En este sentido, la existencia de un control fuerte por parte de los tribunales de cuentas sobre los partidos políticos
iría na dirección correcta en el sentido de garantizar a los ciudadanos, de ellos parten os fondos dos partidos políticos, que esos fondos que salen da propia sociedade, que la propia sociedade entrega a los partidos políticos, porque os partidos políticos non son sector público, pero son sujetos que desempeñan funciones constitucionales relevantes, pues utilizan esos fondos de forma adecuada y en ese sentido sería un instrumento, yo creo que no un instrumento más, sino un instrumento fundamental. Porque si no, como saben ustedes, en el Estado liberal, Estado liberal pretendió relacionarse directamente con los ciudadanos y miraba con manifiesta hostilidad la existencia de cuerpos intermedios, partidos políticos, sindicatos, etcétera, presupuestos epistemológicos del liberalismo. En ese momento, la relación se ha invertido. Los ciudadanos observan con manifiesta hostilidad, son los ciudadanos quienes observan con manifiesta hostilidad los partidos políticos o sindicatos y exigen la relación directa con los sistemas representativos, con el Estado. Y lamentablemente la historia nos muestra que eso conduce a sistemas populistas y no a un mayor aumento de la democracia. Muito obrigado por la súa atención y por la súa hospitalidad.